Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2 diz: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Amém? Chama Deus, meu Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida, Pai. Minha capacidade, sabedoria, ou talvez teu conhecimento, eu não consiga falar nem comigo mesmo, Pai, mas através do teu Espírito Santo. Posso tocar na vida de cada um, principalmente na minha vida, Pai. Para que possamos ser daqui edificados, restaurados, transformados, para que em nome de Jesus, tua palavra permaneça em nossos corações, para que ela ela se vivifique cada vez mais através do teu Espírito Santo, Pai. É a nossa oração, nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Aqui falamos um pouco de Jonas, todo mundo conhece a história do Jonas com a baleia, ou com o peixe grande, enfim. E a gente tem essa história como um mito, apesar de Jesus já em Mateus ele fala que ele, igual Jonas, ficou em Mateus 12, se você puder abrir a tua palavra, Mateus 12, diz o seguinte: Aleluia. Opa. Mateus 12, 39 diz: Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém? Então, você pode entender que até Jesus confirma essa história, então, e nós, por estar na Bíblia, já entendemos que ela é verdadeira, e a gente toma disso o seguinte, né? Que mesmo na aflição, mesmo Jonas estando errado, porque ele era para ir para Nínive, optou por ir para Tarsis, e aí acontece dele pecar, e ele, por fugir de Deus, da presença de Deus, do compromisso que Deus tinha com a vida dele, ele foge para Tarsis, e no meio do caminho, o barco começa a sofrer grandes ondas, há aquele grande problema, aquela turbulência, e aí a gente repete isso nas nossas vidas, né? Quantas vezes Deus está pedindo para nós termos o ouvido atento às vozes deles, né? Ouvido atento à voz do Senhor, e a gente opta por escutar a nossa voz, escutar um amigo, escutar um conhecido, e fugir da presença de Deus. E nós fugindo da presença de Deus, trouxe maldição. Não só para Jonas, que foi tragado por uma baleia, mas trouxe a maldição para quem estava no barco. Tanto é que eles jogaram a sorte, e Jonas falou: não, fui eu, sou o culpado. E no versículo 12 ele fala: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio uma grande tempestade. Então ele sabia disso. E às vezes a gente está no nosso meio, passando por dificuldades, passando por problemas, e a gente pondo culpas em Deus, pondo culpa em outras pessoas, em vez de a gente peraí, estamos no caminho errado, estamos no caminho falho, estamos no caminho tortuoso, porque nós erramos. A gente tem infelizmente, o mal do ser humano é não ter olhar para si próprio e falar: peraí, onde eu estou errando, aonde eu estou falhando, e assumir essa culpa. Porque a hora que ele parou e assumiu a culpa e foi para dentro do mar, e dentro da baleia ele conversa, e ele fala: minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E se você vai no versículo 7, ele fala: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Ou seja, no momento de mais aflição que ele tinha, de mais angústia, ele lembrou do Senhor. Só que ele precisou passar por isso. Ele precisou passar por essa angústia, por esse aperto, por essa conturbação na vida dele. E às vezes a gente passa isso no nosso dia a dia. A gente leva a conturbação, leva a paulada da vida, leva a paulada daquilo, e às vezes a gente falta sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque talvez a gente, ou pode ser no caso de Jonas, desobediência, e a palavra em 1 Samuel fala que melhor é obedecer do que sacrificar, ou temos que partir para um outro nível, que aí é talvez um pouco até pior, que é não escutar a voz de Deus.
né? Tanto desobediência quanto não escutar a voz de Deus são dois problemas sérios de um cristão. E nós temos que parar e começar a refletir sobre isso daí, né? Por que nós não estamos escutando a voz de Deus? Por que nós não estamos sentindo a presença do Espírito Santo em nossas vidas, ao ponto de ele nos incomodar de certa situação que estamos fazendo errado? Ou de certa turbulência que nós estamos passando no nosso dia a dia, certa dificuldade que estamos passando no nosso dia a dia, e falar, peraí, isso aqui não pode ser de Deus. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E a gente escuta no meio, infelizmente, no meio crente, né? Não vou falar cristão aí. Mas o meu coração está em paz. Só que o seu coração é enganoso pela própria Bíblia diz. E nós nos remitimos a dobrar os joelhos e orarmos. Igual eu preguei na semana retrasada, se me fala a memória, nossas súplicas e nossas dificuldades, nossos problemas, tem que estar aos pés do Senhor. Nós temos que dobrar os joelhos e clamar, orar, buscar. E aí a gente volta, né? Mas está tudo muito bem. Deus está certo, Deus é imutável, Ele está lá, está bem. Eu estou bem, Deus está bem. Se você estiver mal, se estiver mal, o problema é de Deus aí, né? E a gente, infelizmente, a gente cai na situação de, se estamos bem, Deus está lá, eu estou bem, começamos a nos distanciar. Quando está ruim, vamos clamar ao Senhor. Mas cadê o Senhor? Você não criou intimidade, você não criou relacionamento, você não criou a sensibilidade de discernir a voz do maligno na voz de Deus. E é essa situação que o cristão vive hoje, onde o mundo jaz no maligno, onde a televisão nos coloca todas as situações, onde você coloca no seu telefone, no seu smartphone, todo tipo de coisa, WhatsApp, enfim, foi ontem, antes de ontem, um cara colocou sobre o 13º, que o governo vai acabar com um monte de um texto gigantesco que ele recortou e colou. Aí é um grupo de política, aí o cara falou o seguinte, antes de colocar alguma coisa, pesquisa no Google se é verdade. Antes de inflamar, pesquisa no Google. Nossa vida é a mesma coisa. Antes de você começar a achar que tem direito, que você é isso, que você é aquilo, para um pouquinho, procura a Bíblia. Vai lá ver se você tem esse direito, se a sua atitude está sendo como cristão ou como um crente comum. Que a Bíblia fala em Tiago que o crente até o diabo é. Então a nossa atitude tem que ser, ela é muito tênue de você sair para cristão ou para um crente do mundo aí que vive uma vida se achando que está indo na presença de Deus e na verdade está na presença do maligno. Então a situação nossa hoje como cristão, ela tem que ser muito sensível, e você tem que estar muito sensível à presença de Deus, buscar, orar, porque será que é teu direcionar ir para esse caminho? Será que é para Deus direcionar para aquele caminho? Então, essa situação, isso quem tem família, conduz filho, conduz a casa, conduz o lar, conduz negócios, empresas, enfim, o teu próprio emprego. Será que eu devo mudar de emprego ou não devo mudar de emprego? Será que eu devo partir para A ou para B? E essa situação, nós temos que colocar ao pé do Senhor. E não esperar que Ele vá responder de imediato, porque não é fast food. Não é pediu, chegou. De repente você tem que passar por uma situação, de repente você tem que passar por um momento de oração, de turbulência, de dificuldades, porque o cristão tem que saber viver com isso, porque senão você não aperfeiçoa a sua fé, não se aperfeiçoa a intimidade de Deus. E hoje, eu sempre falo, a volta de Cristo está às portas. Cristo está voltando para arrebatar a tua igreja. Qual igreja que Ele vai arrebatar? Aquela igreja, eu digo igreja, nós como templo. Não estou falando templo, a igreja, a comunidade evangélica Cristo para Nações. Estou falando a cada um, como um templo individual. Será que Ele está para buscar você como um templo? Será que se você se autoexaminar, como a gente fez no domingo, a gente está preparado para a volta de Cristo? Será que nós conseguiríamos escutar a som da trombeta, sendo o clamor, né, o arrebatamento da igreja, e você vai estar escutando essa voz, ou infelizmente você vai estar com conturbação do mundo e falar, e aí? A igreja foi e eu fiquei. Nós temos que ser muito temerosos com relação a isso, e muito atentos à voz de Deus, tanto em oração, como em intimidade, em buscar, para a gente estar atento com Mateus 24, quando ele fala das voltas de Cristo. Será que já estamos no fim dos tempos ou está mais um louco pregando isso daí? Entendeu? Nós vemos problema de guerra, de adultério, de pai batendo em filho, de homossexualismo, agora é mãe querendo namorar filho, é só lixo, é só absurdos.
Mas cadê a sensibilidade de nós cristãos de pararmos e orarmos e falar, peraí, eu estou no caminho certo. Se autoexaminar. A Bíblia fala, nós temos que se autoexaminar todo dia. Pedir perdão toda hora, né? Se você tem esse costume de pedir só à noite, começa a pedir de dia, começa a pedir todos os momentos. Tem essa sensibilidade de falar, peraí, eu não sou um santo, mas eu tenho que buscar ser santo. E esse buscar ser santo é toda hora se examinar. Se eu não quero fazer isso, eu não quero pecar, não quero pegar isso, não quero pecar naquilo. Talvez o troco do supermercado que você deixou no seu bolso é 10, 5, 10 reais a mais que ficou no seu bolso. Você pode perder a sua salvação por isso. Você pode perder a sua salvação por uma fofoca, você pode perder a sua salvação por um adultério, mas, né, por uma droga, por uma bebida, enfim, por outros pecados que possam estar, como Nínive estava. Né? Nínive estava num pecado, e falou, e Deus mandou Jonas ir lá para falar, viu, se arrependam. E Jonas falou, não, eu não gosto desse povo. Eles são muito pecadores, eles são muito problemáticos, eles têm crueldade em guerras, tem idolatria, tem prostituição, tem feitiçarias, tem conspiração contra Deus. Eu não gosto desse povo, eu não vou lá. E aí, por livre-arbítrio, ele muda o trajeto dele e vai para outro caminho. E aí, será que nós estamos fugindo de buscar a nossa salvação, de buscarmos nos arrependermos, de buscarmos nós mesmos, e estamos caminhando como Nínive estava? Será que não está na hora de a gente começar a analisar e pontuar se a nossa vida está moldada na presença de Deus ou estamos moldados na mão de Satanás? Ah, mas eu não faço nada de errado. Começa a examinar. A Bíblia fala que todo mundo peca, mas basta a gente se arrepender, buscar a presença de Deus. E a palavra fala também que arrependei-vos porque é chegada a hora. A trombeta pode tocar a qualquer momento. A salvação é individual. Ah, mas o meu marido... Não se preocupe com ele, se preocupe com a tua salvação. Procure andar em retidão para você não falhar e não ter essa mácula nas tuas vestes. Nós saímos de um culto de ceia no domingo, e tem gente que vai passar pela ceia hoje. Nossas vestes têm que estar limpas e adornadas, alvas como a neve, sem mácula, sem sujeira, sem nenhum erro. O sangue do Senhor tem que nos lavar, temos que ser dignos de sentar na mesa dele e ceiarmos. Mas não é uma vez por mês. Nós temos que passar isso todos os dias, para que possamos estar dignos na presença dele, para que quando ele bater a porta, seja individualmente, ou seja na volta, no arrebatamento da igreja, possamos estar salvos. E, mas isso daí é prazeroso. Tá? O prazer da carne, ele é tremendo, a glutonaria, a gente quer comer muito, a gente gosta de comer, a gente gosta de beber, a gente gosta de... Mas aí, será que nós estamos no caminho certo? Não, esse pecado super simples. Será que nós estamos falhando em pequenos itens? Será que não estamos sendo presunçosos demais de achar que estamos salvos? Então, Jonas, nesse momento, a hora que Deus manda o peixe grande segurar a vida dele, e ele passa esses 3 dias e 3 noites lá dentro, ele teve um momento de encontro com Deus ali. Ele teve um momento de como diz, né? Lembrei-me do Senhor, entrou a ti a minha oração no tempo pela santidade. Que nessa noite a gente possa ter esse entendimento, que possamos nos lembrar do Senhor. Que essa palavra de hoje, não por mim, mas pelo Espírito Santo, toque no coração de nós, todos os dias daqui para frente, lembrarmos do Senhor, lembrarmos do Senhor, lembrarmos do Senhor, para que nós não venhamos falhar, para que nós não venhamos chegar ao estágio de que Jonas chegou, né, de ser resgatado para poder se lembrar de Deus, mas que a gente, no nosso dia a dia, nessas pequenas coisas, possamos lembrar de Deus, possamos lembrar da presença tremenda que Ele tem e fazermos em oração, em súplicas e clamando ao Senhor, seja por nós, seja por nossos amados, nossas pessoas mais próximas de nós, seja por alguém no trabalho que esteja doente, que esteja precisando de um conforto, de uma oração. Quantas pessoas hoje não conhecem a Cristo e podem estar indo para o inferno? Talvez nós possamos ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus pelas nossas próprias atitudes. Na empresa, em vez de fazendo piadinha, fazendo coisas talvez até um pouco de baixo calão, e a gente não demonstrar um comportamento diferente, um comportamento cristão, um comportamento moldado na presença de Deus. O que falta no nosso mundo hoje é exemplo. Falta referência.
Você tem uma ideia de como falta referência? Quando você pensa em um herói do esporte nacional, quem que você lembra? Ayrton Senna. O último herói nosso. O Ronaldo passou por aí, mas acabou a carreira, mas quem lembra hoje é Ayrton Senna, que morreu há 20 anos atrás. Nós não temos referência. Não temos referência num poder num governo, não temos referência por amor à pátria, não temos referência em nada. É um país sem espírito algum de referência, de falar, olha, aquilo lá pode ser uma... Não temos. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que pegar a referência de Cristo, que é o nosso único ídolo, nosso único mestre, e seguir a Ele e falar, não, esse é o meu caminho. A pessoa olhar para você e falar, então, tem coisa diferente em você. Talvez ela não fale, mas ela se incomode e queira ficar mais perto de você. Porque você tem coisa que pode oferecer para ela. O mundo hoje não oferece mais nada. A televisão não nos oferece mais nada. A internet não nos oferece mais nada. Nós não temos mais referência em nenhum lugar. Nós somos um país totalmente carente. Por isso qualquer coisinha vira santo, qualquer coisinha vira Deus, qualquer coisinha vira... É toalhinha, é lenço, é areia, é cigarro ungido, tudo vira, porque falta referência. Porque eles não têm Bíblia. Eles não têm para falar, viu? Referência é Cristo. Pronto. Falta isso para nós. De nós nos moldarmos como cristãos, vivermos a presença de Cristo e lá fora sermos exemplo de Cristo. Talvez falte um abraço para uma pessoa, talvez falte um aperto de mão, talvez falte uma palavra de conforto. Né? Aí a pessoa está num desespero num hospital, numa situação que ela vê que as forças dela talvez não tem. Aí ela vai lembrar de Deus. Aí ela vai precisar de alguém que ajude ela a lembrar. Vai precisar de alguém que ajude ela na palavra. Aí talvez pode ser tarde para ela. Tem, graças a Deus, tem gente que trabalha com isso, com esse ministério de ir lá e aí no último momento a pessoa ainda consegue a salvação. Mas tem gente que não consegue. Nós estamos numa sociedade que o jovem não tem referência mais. Então nós como cristãos, nós como pais, como os tios, como parentes próximos, temos que ser referência de cristão para eles. Temos que ser referência e olhar e falar, não, ali tem algo diferente. Ali tem um cara que eu posso seguir. Ser um exemplo. Até os Estados Unidos, que os Estados Unidos já está sem exemplo. Aparece o Trump lá querendo falar um monte de besteira, falando um monte de bobagem, e o povo vai estar no desespero de achar um super-herói, achar alguma coisa. O que eles vão procurar é Cristo. E você achou Cristo. Agora você tem que usar Cristo. Colocar ele dentro de você e falar, não, agora eu vou viver a presença de Deus. Não é basta você ter Cristo, tem que viver Cristo. E isso é muito diferente. Né? Você pôr Cristo na sua vida e falar, não, é uma coisa. Você sai do encontro de jovens, encontro de casais, Deus, aquele fogo, deu uma semana você está pagando. Porque é contínuo, é relacionamento. E relacionamento é oração, é oração, é oração, é oração. Só 4 cultos na semana não é suficiente para termos relacionamento com Deus. 4 cultos na semana são 4 horas e meia, 5 horas de culto na semana. Não vai te fazer mais crente ou menos crente, mais cristão ou menos cristão. O que vai te fazer mais cristão, verdadeiramente, é a tua vida em comunhão com Deus, em oração na sua casa, em buscar a presença de Deus, em ler a Bíblia. E talvez deixar coisas do mundo um pouco distantes, e isso pode doer um pouco no começo, e se alimentar com coisas mais espirituais. Porque a nossa alma nós somos um copo. Um copo bonitinho, que nem esse daqui. Nós somos isso. Ou você enche da presença de Deus, ou você fica contaminado. Quanto mais contaminação, menos a presença de Deus. Quanto mais presença de Deus, menos contaminação. Você escolhe como vai estar seu copo. Imagine você como um copo, que nível que você está. Não precisa se manifestar, mas reflita nisso. E busque a presença de Deus, busque a intimidade de Deus, busque oração, busque comunhão, porque isso vai transformar a tua vida. Isso vai transformar a vida da sua família, vai transformar o seu lar, vai libertar, vai fazer coisas assim tremendas. E não é a ceia que curou Zé Maria. Um copo e um pão. O simbolismo da ceia não cura ninguém. O que cura é a oração de um justo,
a confirmação, porque a palavra de Deus fala que quando 2 ou mais estiverem e orarem, Deus vai operar, e operou na vida do Zé Maria, porque ele teve fé suficiente de crer que naquela oração ele poderia ser curado. E quando a gente debocha de alguma oração, debocha de alguma coisa, não crê numa situação, eu quero isso, mas isso daí já não dá mais. O New York Times hoje colocou, um repórter colocou que ele fala que o brasileiro é o paizinho de pessimista. Bem assim o texto, né? Não vou entrar em detalhes, mas ele fala bem isso. Paizinhos de pessimistas. Você vai conversar com uma pessoa, está ruim. Você está plantando coisa ruim na sua vida. Você está vivendo coisa ruim na sua vida, você está se alimentando de coisa ruim, então você vai trazer coisa ruim para a sua vida. Enquanto você entender que se você abençoar um, abençoar o outro, você será abençoado, você vai começar a abençoar todo mundo. Quando você começar a orar e orar pelas pessoas e elas serem abençoadas, você vai ser abençoado. Quando você começar a viver uma vida de cristão verdadeiro, que quanto mais eu fizer, mais eu receberei. É fácil entender isso. Eu tenho pessoas aqui que trabalham no mercado imobiliário que nem eu, uns estão em outros escritórios, não estão no meu. Eu vou abençoar. Às vezes eu falo, eu sou concorrente, está louco, não dá. Numa visão carnal, você talvez não aceitaria. Mas a hora que você entender que você abençoando ele sendo abençoado, essa bênção volta para você, é tremendo. Você vai começar a ver coisas, né? Por isso que a palavra de Deus fala que ele faz loucuras, né? Para a visão do mundo, a palavra de Deus faz loucuras. É isso que ele está querendo dizer, que você tem que sair de se despojar do seu eu e começar a abençoar as pessoas. E paralelamente a isso, você será abençoado. Você vai começar a ter atitudes diferenciadas que o mundo prega aí fora. Quando o mundo está no pessimismo, como estamos falando aqui do Brasil, nós temos que crer que esse semestre vai ser abençoado. Se você não crê que esse semestre vai ser abençoado, como é que ele será abençoado na sua vida? Se você já não está crendo. Se na hora que o pastor falasse que quem tomasse a ceia e tivesse fé poderia ser curado, o Zé Maria falasse, não, isso aqui não, minha dor nas costas, só fisioterapeuta e injeção. Pronto, não ia receber. Algum que estava aqui com dor nas costas que poderia ter recebido. Entendeu? Então a gente tem que sair do pessimismo, sair desculpe a palavra, do medíocre, que é o homem mediano, e começar a viver o sobrenatural de Deus. Começar a viver a presença de Deus. Aí Deus vai poder agir na sua vida. Aí você vai fazer coisas maravilhosas, como a cura de um câncer, como libertação, como um emprego novo, como prosperidade, como um filho, enfim, como outras coisas que Deus pode te dar. Mas isso daí é pífio, é pequeno, perto da presença e relacionamento que você vai ter com Ele. A hora que você começar a ter relacionamento com Cristo e orar e ler a palavra todos os dias, você vai ver que as coisas vão começar a vir de uma forma tão tranquila, tão sossegada, que você não quer perder a presença de Deus na tua vida. Não que as outras bênçãos isso vai vir comum. Uma hora vai vir. Entendeu? Não parece que estamos falando em crise. Estava falando com isso agora de pouco. Num fim de semana comum, vender 4 carros é praticamente impossível. E Deus abençoou a vida dele e conseguiu. Um cara que nunca trabalhou numa loja de carro, está 2, 3 meses na loja de carro. Nem é porque a loja de carro não é loja de carro usado. Onde todo mundo fala que o mercado está decaindo, ele está vendendo e prosperando. Então a gente tem que começar a entender isso daí e ver e falar, peraí, Deus está me abençoando. Se Deus está abençoando a vida dele, por que não pode abençoar a sua? Deus curou a vida dele, não pode curar a sua. Para ele é. Mas para isso, depende do nosso querer. E não sermos pessimistas e começarmos a acreditar na palavra, ter fé. Que vai dar tudo certo. Como diz a música que a gente sempre canta. E cantar só por cantar, não. Nós temos que cantar e crer que Deus vai usar a tua vida, vai usar a vida do pregador, vai usar a vida do louvor, e vai dar algo novo para a sua vida, para você chegar e ter comunhão, você vai falar, aquilo vai... E Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai te libertar, vai fazer coisas tremendas. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar. Se você está com um copo mais parado aqui para cá, peça para Deus esvaziar teu copo e encher com o bálsamo dele, com a unção dele.
que Ele possa lavar as tuas vestes, estar com vestes limpas, adornadas, para viver a plenitude de Deus na sua vida, amém?